em 2 de Tiago 1,16. Nós vamos essa vossa irmã. Aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro ouvirão Jesus dizer: Vinde, vinde, bendito de meu Pai, possuirão sua que está preparada desde a fundação do mundo. O conselho maravilhoso em breve voltará. O nosso Pai em breve voltará. O Manuel em breve voltará. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Leão da tribo de Judá, em breve voltará. Pode ser hoje a volta do Rei. Príncipe da paz, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o grande El Shaddai, a raiz de Davi, em breve ele voltará. Aleluia! Jesus de breve virá, será no piscar de olhos, ele virá, seja compassivo, prudente, guarda o seu rosto, aleluia! Será rápido, ele irá voltar, como é que está a sua vida? Será preparado para a volta de Deus? Para definir este dia, principalmente quando se refere à vinda do Senhor, no sentido de vir buscar a igreja. Eu pude observar que o ponto, o foco do aniversário deste dia é o dia do arrebatamento. E definir este dia é que existem 3 palavras para podermos entender isto melhor. Que em ligeiras pinceladas eu gostaria de falar isso aqui para esta abençoada igreja. Primeiro, é a palavra Apocalipse, que é o mesmo sentido de dizer assim, revelação. Ou seja, Apocalipse é o momento da revelação do Senhor, ou quando Ele virá. Então Apocalipse ou revelação é uma das primeiras palavras que se utiliza para discernir ou descrever a vinda do Senhor ou a sua aparição em glória. Depois nós temos mais 2 palavras. Uma é a parousia. Esta
largamente conhecida no meio da igreja e comumente ela é aplicada ao arrebatamento. Outros a aplicam à sua vinda em glória visível para destruir o anticristo, livrar Israel e implantar o seu reino milenial aqui na terra, fazer um rápido julgamento das nações e implantar o seu reino milenial. E uma terceira palavra é epifaneia. Enquanto parousia significa presença ou advento, epifaneia significa aparição, aparecimento ou manifestação. Enquanto Apocalipse é revelação, parousia é presença ou advento, epifaneia é aparição, aparecimento ou manifestação. Essas três palavras descrevem a vinda do Senhor nos últimos dias para uma série de eventos. Por isso que não é o último dia, mas os últimos dias. Por que os últimos dias? Porque há uma série de acontecimentos neste período. Primeiro, haverá, segundo nós, pentecostais, e que cremos no arrebatamento pré-tribulacionista, que esta é a forma do ensino pentecostal, um arrebatamento pré-tribulacionista, ou seja, antes da grande tribulação. E também que esta tribulação, ou grande tribulação, é antes do milênio, ou seja, antes que o milênio aconteça, haverá a grande tribulação. Glória a Deus. E existe entre os teólogos muita confusão se faz a esse respeito, mas a Bíblia deixa muito claro que Jesus virá, e virá numa ocasião que ele já veio a primeira vez como homem e morreu para nos resgatar da maldição do pecado e nos dar o seu perdão e nos dar a condição de nos tornar filhos de Deus e um dia poder morar com o Senhor na eternidade para todo sempre. O Hebreu diz que ele virá a segunda vez sem pecado, para aqueles que o esperam para a salvação. O problema é distinguir essa segunda vinda. A Bíblia deixa claro, uma exegese cuidadosa vai nos mostrar que esta segunda vinda ela acontece em dois estágios. Glória a Deus. Ou seja, lá em Apocalipse, no capítulo 1 e versículo 7, ele diz: passaram, aleluia, verão ao Senhor e se lamentarão sobre ele. Louvado seja o nome de Jesus. Vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém, diz o texto bíblico. Mas ainda em Malaquias
no capítulo, em Zacarias, no capítulo 12 de Zacarias, e o versículo 10, há uma palavra de grande importância para entendermos esta aparição, aparecimento e revelação do Senhor Jesus Cristo. 12 e 10 diz: e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito de graça e de súplicas. Aleluia. E olharão para mim a quem traspassaram, e o plantearão como quem planteia por um unigênito, e chorarão sobre ele como quem chora pelo primogênito. Plantearão sobre ele como quem planteia por o unigênito, e depois choram como quem choram pelo primogênito. E aqueles que mataram a Jesus, embora cumprindo, como diz Pedro em Atos 2, um determinado conselho e presciência de Deus, que o humilharam, o esbofetearam, o deixaram literalmente despido, humilhado e zombando, e dizendo: profetiza a Cristo, quem foi que te bateu? Verão agora o Senhor em glória, aleluia, não como um manso cordeiro, mas como um Deus terrível em poder, aleluia, operando maravilhas. Glória a Deus. Observe a visão que João teve acerca de Jesus, quando Domiciano mandou lançá-lo na ilha de Patmos, depois de ter colocado ele vivo numa taça de azeite fria, na arena superlotada para todos eles, vão ser cozinhados pelo azeite, e depois chegaram debaixo daquele tonel de bronze cheio de azeite, atearam fogo a ponto de aquele caldeirão ficar incandescente. E diz alguns historiadores que o azeite fervia e aquelas folhas caíam no chão, e João, com o azeite até o pescoço, com as mãos presas, amarradas com cadeias, e os pés. A temperatura foi tão alta que as amarras caíram. João ficou livre. O azeite, Deus sabe a quantos graus centígrados chegou, mas ele não teve sequer uma bolha no seu corpo. Aleluia. Ninguém podia se aproximar. O servo de Deus estava protegido pela mão potente de Jeová. E disse que depois de verificar que era impossível matar, pediram que o João saísse da taça, porque ninguém viu. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como me prometa, que me dizia: o que fez, escreve no livro, e o envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Aí ele conta: e virei-me
Se eu ouvir uma grande voz, eu virei para ver quem falava comigo. Glória a Deus. E diz: e virando-me, vi para ver quem falava comigo. No meio dos 7 castiçais, vi um semelhante ao Filho do Homem. Uma visão parecida com a que Daniel teve, vestido até os pés com a veste comprida, cingido no peito com um cinto de ouro, sua cabeça e cabelo brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Aleluia! Bem diferente daquele Jesus, como manso cordeiro. Jesus não virá mais a este mundo como manso cordeiro, mas ele virá como juiz dos vivos e dos mortos, porque o Pai entregou a ele o direito de julgar. Glória ao seu nome para sempre. Disse que os seus pés era semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Glória a Deus. E sua voz como a voz de muitas águas. Quando aquele homem falava, era como que fosse o ruído de uma grande tempestade. Glória ao seu nome para sempre. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou aquele que fui morto, mas eis que eu estou vivo, e vivo para sempre. E tenho a chave da morte e a chave do inferno. Aleluia. Chave da morte e a chave do inferno. Glória ao nome de Jesus. Ninguém pode nada quanto um crente, só se Deus quiser permitir uma provação. Mas se não for isto, será impossível qualquer poder desta terra contra um crente, contra a igreja de Deus, porque Jesus garante que as portas do inferno não prevalecerão contra você. Quantos podem glorificar ao Senhor? Glória ao nome de Jesus. Aí ele explica o mistério dos 7 castiçais e das 7 igrejas. Mas você pensa aqui que a nossa pregação não é sobre as 7 igrejas, embora esteja dentro do contexto. É mostrarmos como Jesus vem. Ele não vem da forma que eles viram no Monte das Oliveiras. Ele subiu, conforme nos conta Atos dos Apóstolos, que ele foi subindo, e os discípulos, os apóstolos e mais ou menos 500 irmãos ao todo ficaram perplexos olhando, e o seu pé chegou na altura do rosto deles, e ele foi subindo, e de repente veio uma nuvem e o cobriu, e não se viu mais. Aleluia. Embora o salmista conte o que aconteceu do outro lado, quando ele chegou, que disse: abre de porta,
glória a Deus, conforme o relato, aquele que vinha de grande batalha, que só ele pôde pisar o lagar do vinho e da ira do Deus Todo-Poderoso. Esse Jesus glorificado, irmão, virá. E quando ele vier outra vez, essa vinda que falamos, que ele vem e todo olho verá, mesmo que o traspassaram, essa é a vinda, quando ele vem em glória, com a sua igreja. Mas a Bíblia é riquíssima, que fala de uma outra vinda antes. Alguns dizem, alguns que estudam este assunto dizem, que parousia seria o momento que ele vem em glória e todo olho verá. E a Epifaneia seria aquele momento antes. Não sabemos se é assim, mas alguns estudiosos do assunto, alguns grandes teólogos pentecostais pensam dessa forma, que seria, chamam essa segunda vinda, essa primeira parte da segunda vinda de Epifaneia, quando ele vem secretamente. Ninguém sabe, não sabemos a hora, não sabemos o momento, não sabemos a ocasião, mas sabemos que ele vem. Ponto para dar glória para Jesus, porque ele vem e não tarda. Glória seja dada ao nome de Jesus para sempre. E nós vamos encontrar, glória ao nome do Senhor, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 1 Tessalonicenses, versículo 17 em diante, tem uma mensagem consoladora para os nossos corações. Tessalonicenses 4, 14 a 17, que diz assim. Primeiro no 13, irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não presumais, não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nos ares, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E Paulo dizia, irmãos, console uns aos outros com estas palavras, mostre a eles que tem solução, que a morte do crente na era atual não significa o fim. Ele já parte para estar com o Senhor, mas no dia que Jesus descer, porque vai chegar um dia, não se iludam os senhores, senhoras e senhoritas que possam me ouvir. Glória a Deus. Um dia ele virá, e quando ele vier buscar o seu povo, ele vem secretamente, é um rápido. Glória a Deus. Desta vez ele não vai pôr os seus pés na terra, ele não virá assim como um relâmpago no oriente que se vê no ocidente, mas haverá um alarido. Diz que ele vem com alarido, com trombeta de Deus e com voz de arcanjo. Essa trombeta não é as trombetas do Apocalipse,
porque aquelas trombetas são trombetas de juízo, e estas são trombetas que vão despertar, primeiro, aqueles que dormem no pó da terra, aleluia, muitos que ao longo desses milênios foram queimados no fogo, outros foram comidos por feras, outros marinheiros crentes que foram tragados pelas ondas dos mares, nas guerras ou nos grandes naufrágios, aleluia, mas as moléculas do seu corpo está escondida por Deus em alguma parte no seio das forças profundas do Pacífico, do Índico ou do Atlântico, mas aonde estiver, pode ter sido treinado e jogado a sua cinza no mar. Aleluia, não importa, glória a Deus. Deus sabe onde está cada molécula do corpo de qualquer crente que morreu firme em Cristo. Aleluia! Eu não sei, mas veja o que Paulo diz aqui. 15 de 1 Coríntios 51, em diante ele diz assim: eis que vos digo um mistério. O que eu estou falando, dizia Paulo, é um mistério. Mistério é mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olho, o que é um momento? Tem aqui um engenheiro, mecânico, elétrico, sabe disso. O momento, se você for dividir o tempo, vai chegar uma ocasião que você não tem como dividir mais. Tem equipamento especial, né, para dividir o tempo. Pois bem, mas chega uma ocasião que não divide mais. O momento é a partícula indivisível do tempo. Ou seja, não dá para dizer quanto é. Que é a partícula indivisível. Pois bem, aí Paulo disse, é uma espécie de figura de linguagem, né? No momento, aí ele diz, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, que na hora que ele desce, que o toque desperta os que já dormiram, e eles levanta-se um exército, aleluia, imaginem, corta aqueles desses milênios saírem de onde estiverem, glória ao nome do Eterno, que não precisa demolir tampa de sepulcro, não precisa tirar tampa de sepulcro, porque aonde estiver, ele ama. O poder de Deus chega lá. Eles se levantarão. Aleluia. Vivos. Mas nós que estamos vivos, seremos também arrebatados. Uma fração indivisível. Aleluia! Glória a Deus! Digamos que Cristo venha numa ocasião como essa, quando a sua igreja está falando do seu retorno. Aleluia! Crianças, jovens, rapazes que não vão morrer, quando vai morrer? Eu não digo que sou daqueles que vai ficar até o dia da vezes, eu não sei quando ele veio. Eu tinha um irmão que era um grande teólogo.
revelação que Deus não faz a ninguém. Você tem que esperar firme, os céus se abrirem. E exalte o santo e excelso e sacrosanto nome de Jesus. Aleluia. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Hoje, eu e você, no nosso espírito, nós já temos vida eterna. Ou seja, ter vida eterna é não morrer. Mas nosso corpo físico, ele continua mortal. Mas naquele dia, aleluia, teremos um corpo imortal, como ele é. Aleluia. E subiremos com ele na nuvem dos céus. Glória ao nome do Senhor. Essa é, como eu disse, seria o quê? A epifaneia, uma vinda secreta, ou a parousia, o aparecimento em glória. Aleluia. Alguns pensam ou chamam essa parte de epifaneia, mas ninguém vai tecer juízo de valor assim sobre isso ou aquilo. O que sabemos é que seja Apocalipse, seja parousia, seja epifaneia, são palavras que descrevem o seu aparecimento. E Paulo deixa claro que um pouco antes o mundo está ficando difícil. Os crentes que puderem, que falar com Deus, estamos num tempo que precisamos falar com Deus. Deus não vai dizer, meu filho, eu estou vindo tal dia, mas pela sua palavra e pelo que acontece no mundo, há no mundo hoje uma crise política, mas só no Brasil. Não há uma liderança como tinha no final da Segunda Guerra Mundial. Grandes líderes, como Douglas, Churchill, Roosevelt, Stalin, entre outros. Não tem no mundo de hoje. Falta um líder mundial. As Nações Unidas dizem assim: queremos um líder, um homem que resolva o problema, que venha de Deus ou do diabo. Porque na realidade eles não querem Deus, mas eles querem Satanás. E as ordens infernais estão dispostas a enviar alguém, mas não pode. Eles tentam empurrar de para baixo, mas recuam. Por que recuam, pastor? Porque aqui está a igreja de Deus, que é a coluna e a firmeza da verdade, e impedem que eles venham pegar. Aleluia. Quantos podem dar um glória para Jesus? O Senhor abençoe e ajude, em nome de Jesus. Nos manda que façamos um convite diante do exposto, você sabendo que Jesus virá e não tardará, porque o mundo está se balançando, as nações se preparam para as grandes batalhas da grande tribulação, os exércitos se arregimentam em todo o mundo. Glória ao Senhor. Mas a igreja de Jesus prepara suas vestimentas para subir voando para os páramos da glória. Gostaria de saber onde está uma pessoa para entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite. Venha alguém não crente dentro da congregação, em nome de Jesus. Venha entregar a sua vida ao Senhor. O Senhor quer te salvar. Viste a mensagem alvissareira da salvação de Deus. Aonde está a primeira pessoa que veio entregar sua vida no nome de Jesus? Eu estou te convidando, na autoridade do nome de Jesus,
O nome que é sobre todo nome. E esse nome se dobram os que estão em cima dos céus, embaixo da terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Ele é Senhor, para o livrar de Deus Pai. Chegou aqui uma adolescente para entregar sua vida a Jesus. Fica aqui com ela, minha filha, fica aqui com ela. Onde está uma segunda alma para Cristo? Em nome de Jesus, vem cá. Vem entregar a tua vida ao Senhor. Ele quer te restaurar. Glória a Deus. Essa jovem está entregando sua vida por todo o tempo para frente, para servir ao Senhor Jesus. Num dia de quarta-feira, no ano de 1950, no mês de fevereiro, na igreja lá em Linha do Tiro, em Beberibe, fizeram um convite. E eu me lembro que eu levantei as duas mãos, aleluia, e Jesus segurou nas minhas mãos, e eu estou firme até hoje. Quantos podem dar glória a Deus? É um grande dia na vida de uma pessoa quando entrega a sua vida a Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor. Eu estou aqui em Brasil Novo. Veio em meio a tudo que aconteceu, as desavenças da vida, mas o Senhor quer te transformar. Firma teus passos, firma teus pés, se agarra com Jesus, porque Ele é a única saída para a alma sedenta do ser humano. Não adianta bater em portas erradas, a porta correta é Jesus de Nazaré, e Ele está aqui para transformar a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Espirituais são quebradas, as cadeias se abrem, aqueles que estão sendo presos pelo inimigo são postos em liberdade. Glória a Deus. Tocar, um grande meteoro vai cair no mar. Pela terceira vez que a trombeta tocar, quando a terça parte a destruição, não quero estar presente nesta ocasião. Na terceira vez que a trombeta tocar, uma grande estrela do céu cairá, destruindo as fontes das águas, envenenados os homens morrerão. Na quarta vez sol perderá, a lua não terá cor o dia da noite, eu quero estar na glória futura.
Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Prometo que hoje eu não choro. Todo mundo sabe que eu sou chorão, eu choro mesmo. Meus filhos sabem. Aleluia! Mas eu quero agradecer a todos. Quero agradecer a todos, em especial a minha esposa. Poliana está lá fora, ela não para de trabalhar. E nesse período de aniversário eu não sei quem dormiu menos. Se foi eu, se foi ela. Eu acordava de manhã, ela estava acordada e dizia: a lembrança, a gravata, o vestido. Eu dizia: bom dia, minha filha, tudo bem? Como é que você está? E ela se preocupou tanto com esse aniversário. Mas estão aí. Fica de pé, por favor, Gemima e Emanuel. Pronto. Eu congreguei em Maranguape 2, irmãos, por 21 anos. E eu comecei a cuidar deles. Ana Rosa, vem aqui, filha, na frente. Quando eles tinham esse tamanho. E eles estão aí até hoje. Não foi por causa de Felipe não, viu? Eles estão porque eles são crentes. Mas eles hoje vão na minha casa, almoçam lá, só faltam dormir lá. Não dorme porque o pai não deixa. Mas eu quero dizer que